Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Marlon, com o coração pesado, pede para conversar com Cami em particular. Ele sente que precisa esclarecer suas próprias emoções antes de tomar qualquer decisão precipitada. Depois de alguns minutos de silêncio e tensão, Marlon decide adiar o noivado, percebendo que ainda precisa resolver questões pessoais e não quer magoar ninguém. Cami, embora surpresa, compreende a situação e demonstra uma maturidade admirável, segurando suas próprias frustrações para não complicar ainda mais a relação. Enquanto isso, Bárbara, confiante e decidida, afirma que voltou ao Brasil para ficar de vez. Ela quer mostrar que não pretende mais viver à sombra de outras pessoas ou fugir de suas responsabilidades e ambições. Determinada a seguir em frente, Bárbara demonstra a todos que suas intenções são firmes e que chegou para assumir seu espaço, tanto na vida pessoal quanto profissional. Marlon, ao saber de sua postura, sente a necessidade de esclarecer as coisas de uma vez por todas. Ele garante a Bárbara que está envolvido com Cami, deixando claro que seus sentimentos por ela não têm mais lugar. No meio desse turbilhão de emoções, surgem novas ideias e projetos. Com a ajuda de Yara, Léo consegue reunir coragem para apresentar a Samuel sua proposta para a nova coleção de roupas customizadas. A criatividade do jovem é reconhecida e Samuel se mostra interessado, analisando cada detalhe com atenção. Peter, percebendo a oportunidade de crescimento mútuo, sugere que ele e Nina se ajudem, oferecendo apoio e compartilhando experiências para que o projeto tenha sucesso. Enquanto isso, Bárbara, tentando manter a confiança em alta, convida Ryan para sair, demonstrando que está disposta a seguir em frente e a explorar novas possibilidades, mesmo com Marlon tentando esclarecer sua situação com Cami. Philippa, por sua vez, se mostra preocupada com a falta de notícias de Nina, imaginando que algo possa ter acontecido ou que a amiga esteja enfrentando dificuldades que ainda não compartilhou. Rosa, ao perceber os desencontros e desentendimentos à sua volta, se entristece com Jaques, refletindo sobre a distância emocional que cresce entre eles e o que poderia ter sido. Em meio a essas interações, a vida cotidiana continua com seus pequenos dramas. Por mensagem de texto, Isabela pede dinheiro a Philippa, lembrando que as relações familiares e financeiras estão sempre entrelaçadas, às vezes com tensões inesperadas. Finalmente, Marlon chega ao forró acompanhado de Cami. O clima se torna ainda mais intenso quando ele encontra Bárbara dançando animadamente com Ryan. O cenário cria um misto de emoções, surpresa, ciúmes e a percepção de que, mesmo em momentos festivos, o coração humano continua sendo terreno de conflitos, paixões e decisões que podem mudar tudo. Cada personagem, em sua própria trajetória, enfrenta escolhas, enfrenta sentimentos e percebe que a vida continua, com encontros e desencontros, amores e ambições que se entrelaçam e criam uma rede complexa de relações que promete muitas surpresas nos próximos capítulos. Bárbara voltará a abalar a vida de Marlon em Dona de Mim com um retorno totalmente inesperado. A situação se desenrola justamente no momento em que Cami organiza uma festa surpresa de noivado no galpão, convidando amigos e familiares para celebrar a união. A atmosfera, que deveria ser de alegria, rapidamente se transforma em tensão assim que Bárbara surge, causando impacto imediato em todos os presentes. Marlon, ao perceber a presença da ex-namorada, fica completamente em choque. Suas palavras falham, e ele não consegue formular uma resposta imediata, sentindo-se exposto diante de todos. Cami, constrangida, tenta manter o controle da situação e pede que Dedé entre com as alianças, tentando conduzir a cerimônia com naturalidade. O menino, no entanto, aparece segurando os anéis sobre uma luva de boxe, uma forma divertida e original de apresentar as alianças. Mas o clima já estava suficientemente carregado de tensão para transformar o gesto em um pequeno desastre. Enquanto Dedé caminha pelo espaço, tropeça e deixa as alianças caírem no chão. Um dos anéis rola diretamente até os pés de Bárbara, que surge naquele momento completamente confiante e sexy, pegando o anel diante de olhares atônitos. Com um sorriso provocativo, ela provoca Marlon diante de todos. "Não ia me convidar para o casamento, lutador?" questiona, deixando o ambiente carregado de clima desconfortável. Todos os presentes ficam surpresos e curiosos para ver a reação do noivo. Bárbara caminha entre os convidados com a segurança de quem sabe que domina a atenção de todos. Ao chegar perto de Marlon, ela entrega a aliança de forma quase simbólica, enquanto alfineta o ex-namorado com comentários afiados.
Eu fico um tempinho fora e você já tá casando com outra? Parabéns, Leona! Você conseguiu, provoca, arrancando olhares de espanto e cochichos entre os convidados. Leona, surpresa e sem graça, tenta responder. Ih, Mona me erra! O Marlon agora tá com... Mas é interrompida antes de concluir. Cami, firme e determinada, reage imediatamente. Comigo! E você não foi convidada para a festa! Dispara, deixando claro que não permitirá que a presença de Bárbara abale o momento especial. Marlon, ainda sem saber como lidar com a situação, finalmente toma a palavra e pergunta diretamente à ex-namorada. Bárbara, o que você está fazendo aqui? A resposta de Bárbara vem carregada de ironia e provocação. O Lucas me chamou. Vim botar ordem na casa. Cheguei num momento ruim? Diz ela, fazendo questão de intensificar o clima de tensão. Cami, irritada e sem paciência para jogos do passado, rebate prontamente. Tava ótimo, antes de você atrapalhar, deixando claro que não aceitará interferências em seu momento. A chegada de Bárbara transforma o noivado em um verdadeiro campo de batalha emocional, repleto de olhares tensos, provocações e rivalidades à flor da pele. O choque de sentimentos entre Marlon, Cami e Bárbara promete desencadear novos conflitos, tornando a cerimônia de noivado um episódio memorável, carregado de drama, ciúmes e confronto direto entre passado e presente. Cada gesto, cada palavra, intensifica a disputa, deixando todos os convidados testemunhas de um momento cheio de tensão e surpresas inesperadas. Marlon estava inquieto há dias. Um sentimento de urgência o acompanhava a cada passo. Até que finalmente decidiu que precisava ter uma conversa séria com Cami. Ela, sempre perceptiva, notou seu semblante preocupado antes mesmo de ele abrir a boca. Marlon pediu que se sentassem em um lugar reservado, longe da agitação da cidade, e respirou fundo antes de falar. Com voz firme, explicou a situação. Precisava adiar o noivado. A decisão, embora dolorosa, parecia inevitável. Cami sentiu um misto de surpresa e frustração, mas compreendeu que Marlon não tomava atitudes precipitadas. Entre palavras hesitantes e olhares carregados de significado, os dois chegaram a um acordo silencioso, prometendo que, apesar do adiamento, o respeito e a confiança entre eles permaneceriam intactos. Enquanto isso, Bárbara caminhava pelas ruas do Brasil com uma energia renovada. Determinada, anunciou para quem quisesse ouvir que voltara ao país para ficar. Para ela, o retorno não era apenas uma mudança geográfica, mas uma chance de reconstruir sua vida e assumir novos desafios. Marlon, por outro lado, fez questão de esclarecer uma situação que poderia gerar mal-entendidos. Garantiu a Bárbara que estava envolvido com Cami, deixando claro que não havia espaço para ilusões ou falsas expectativas. A sinceridade de Marlon surpreendeu Bárbara, que precisou digerir a notícia enquanto se preparava para lidar com seus próprios sentimentos. No campo profissional, Léo estava animado. Com a ajuda de Yara, organizou cuidadosamente sua apresentação para Samuel. A ideia da nova coleção de roupas customizadas estava pronta para ser mostrada, e ele sentia que finalmente encontrara uma forma de expressar sua criatividade de maneira inovadora. Yara, sempre incentivadora, reforçou a importância de acreditar no próprio talento. Quando Léo apresentou a proposta a Samuel, a empolgação era visível. Ele expôs cada detalhe com clareza, mostrando como cada peça carregava originalidade e propósito. Peter, percebendo o potencial da ideia e a necessidade de apoio mútuo, sugeriu que ele e Nina se ajudassem, criando uma parceria que poderia render frutos inesperados. Enquanto isso, Bárbara não se deixou abalar apenas pelas notícias de Marlon. Ela tomou a iniciativa e decidiu convidar Ryan para sair, determinada a ocupar seu tempo e explorar novas possibilidades. A atitude de Bárbara revelava sua força e independência, mostrando que, mesmo diante de decepções, ela não se deixaria paralisar. Filipa, por outro lado, vivia momentos de ansiedade. Preocupada com a falta de notícias de Nina, passava horas checando mensagens e tentando entrar em contato, temendo que algo tivesse acontecido. O silêncio da amiga aumentava ainda mais sua inquietação. Rosa, igualmente envolvida emocionalmente, sentiu um aperto no peito ao pensar em Jaques. A tristeza tomou conta de seu semblante e ela se permitiu alguns minutos de reflexão sobre os sentimentos que lhe eram mais profundos e delicados. Em meio a essas tensões, Isabela enviou uma mensagem de texto inesperada para Filipa, pedindo dinheiro. A solicitação trouxe um misto de surpresa e preocupação,
pois Filipa não sabia ao certo como lidar com o pedido sem comprometer a amizade ou sua própria situação financeira. Ela hesitou, refletindo sobre a melhor forma de ajudar sem se prejudicar. A noite trouxe novos encontros e surpresas. Marlon chegou ao forró acompanhado de Cami, ansioso para aproveitar a música e a companhia da amada. No entanto, ao adentrar o salão, seus olhos se depararam com uma cena que o deixou momentaneamente atônito. Bárbara dançava animadamente com Ryan, exibindo alegria e naturalidade. O contraste entre a seriedade da conversa com Cami e a leveza do momento vivido por Bárbara causou um turbilhão de emoções em Marlon. Ele sentiu a intensidade da vida pulsando ao seu redor, enquanto cada personagem navegava por suas próprias decisões, desafios e sentimentos. No forró, a música envolvia a todos, criando uma atmosfera de encontros, reencontros e possibilidades. Marlon e Cami tentavam se concentrar um no outro, ajustando-se ao novo cenário do noivado adiado. Bárbara, por sua vez, aproveitava o momento, percebendo que a vida não esperaria por ela para se reinventar. Entre danças, conversas e olhares cruzados, cada personagem se encontrava diante de escolhas que poderiam mudar seus destinos, fortalecendo laços e revelando sentimentos que até então permaneciam escondidos. Marlon ficou profundamente mobilizado após assistir ao vídeo gravado por Bárbara. As palavras dela eram fortes, carregadas de uma angústia que deixava claro que havia algo obscuro por trás dos últimos acontecimentos. A gravação, quase um desabafo desesperado, soava como um pedido de socorro disfarçado, e Marlon não conseguiu ignorar a gravidade do que ouvira. A sensação de que um segredo perigoso estava prestes a vir à tona tomou conta dele e, ao mesmo tempo, reacendeu sua determinação em proteger aqueles que mais amava. Enquanto isso, Filipa, sempre atenta e curiosa, não hesitou em sondar Denise e Jaques a respeito do motivo da briga entre Olivia e Abel pouco antes do acidente. Havia contradições nos depoimentos, silêncios que gritavam mais do que palavras, e Filipa percebeu que ambos escondiam algo relevante. A dúvida crescia. O acidente realmente tinha sido apenas uma fatalidade ou estava relacionado a algo muito maior? No outro extremo, Sofia sentia uma dor silenciosa de saudade da própria casa. O afastamento da rotina que conhecia, somado ao peso de tantas mudanças repentinas, fazia com que ela se sentisse deslocada. Léo, ao seu lado, tentava confortá-la, sendo um porto seguro em meio ao turbilhão. A chegada de Rosa, Filipa e Davi para visitá-la trouxe um sopro de alegria, mas também evidenciou que a nova vida exigiria dela forças que talvez ainda não tivesse descoberto. Paralelamente, Cami comentava com Ryan sobre um seguidor insistente que, dia após dia, invadia sua privacidade com mensagens perturbadoras. A princípio, parecia apenas um incômodo, mas logo a situação escalou para algo muito mais perigoso. Uma ameaça direta chegou até ela, deixando claro que não se tratava mais de um simples admirador. Tomada pelo medo, Cami procurou ajuda em Marlon, que imediatamente se alarmou e passou a tratá-la como prioridade, ciente de que o risco era real. Em meio a esse clima tenso, Filipa iniciava suas aulas de teatro, um espaço de criação e liberdade. Para surpresa de todos, Jaques se inscreveu no curso, o que gerou comentários e desconfianças. Seria apenas curiosidade ou uma tentativa de vigiar mais de perto os passos de Filipa? A tensão aumentava quando Nina, firme em sua decisão, afirmava categoricamente que não deixaria a casa de Jaques, mesmo sabendo do ambiente pesado e repleto de intrigas que rondava o local. O cotidiano tentava se ajustar. Sofia começava na nova escola e Ryan, sempre cuidadoso, fazia questão de buscá-la junto com Dedé, protegendo-os de qualquer risco. Mas a maior revelação ainda estava por vir. Jaques, em suas investigações, descobriu um segredo devastador. Abel jamais poderia ter filhos biológicos. A informação, carregada de implicações profundas, colocava em xeque não apenas a relação de Abel com Olivia, mas também a verdade sobre toda uma família. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. O silêncio em torno desse segredo ameaçava ruir, e cada personagem parecia carregar um pedaço do enigma. O vídeo de Bárbara, a briga oculta, o assédio a Cami e a revelação sobre Abel formavam um quebra-cabeça sombrio. E quando todas as peças se encaixassem,
a vida de todos mudaria para sempre. O destino de Sofia sofrerá uma reviravolta inesperada em Dona de Mim. O processo pela guarda da órfã, que já mobilizava tantas emoções, tomará um rumo completamente diferente quando uma revelação surpreendente vier à tona durante a audiência. A vida de Abel, marcada por decisões tomadas sob pressão e circunstâncias difíceis, voltará ao centro da discussão, não como uma acusação criminosa, mas como um erro jurídico capaz de alterar o futuro da menina. Vivian, advogada da família Boaz, acreditava estar diante de um caso relativamente simples, com Wanderson desaparecido sem deixar rastros, abandonando a responsabilidade de tutor legal. Ela sustentava que a guarda deveria permanecer com os herdeiros de Abel. Para Vivian, a solução era clara. Davi, Samuel ou mesmo Leona poderiam assumir legalmente a criação de Sofia, preservando os vínculos de afeto que a menina havia construído com a família. Mas, para surpresa de todos, o juiz Gomes, conhecido por sua postura rigorosa, trouxe à tona uma questão delicada. Com voz grave e pausada, ele declarou: "Doutora, precisamos reconhecer que o processo de adoção de Sofia não seguiu o trâmite adequado. Houve falhas formais, vícios que contaminam toda a base legal dessa relação. No direito, chamamos isso de fruto de uma árvore comprometida. Se a raiz apresenta defeitos, todo o restante também será atingido." A sala mergulhou em um silêncio pesado. Não se tratava de um crime cometido por Abel, mas de um erro jurídico grave, um registro feito sem a observância correta da lei. A adoção, embora movida pelo afeto e pela intenção de dar um lar à criança, havia nascido de um processo irregular, o que colocava em risco toda a estrutura que sustentava a relação de Sofia com os Boaz. Davi não conteve a revolta. Apertando os punhos, murmurou quase sem se dar conta: "Isso não é justo. Sofia é da nossa família. Sempre foi." Samuel, mais contido, fechou os olhos como se tentasse absorver a gravidade da decisão que se desenhava. Leona, ao lado deles, sentiu as pernas fraquejarem. Para todos, era inconcebível que a menina fosse afastada de quem sempre a acolheu. A decisão judicial que mexeria com a vida de todos chega de forma surpreendente. O juiz concede a guarda provisória de Sofia a Léo. O desfecho deixa alguns aliviados, mas também gera revolta e tensão em outros. Para Léo, o momento é de triunfo e responsabilidade. Ele sente que, finalmente, poderá cuidar da menina como acredita ser o melhor. Contudo, a sentença provoca abalos imediatos, e as reações não tardam a surgir. Enquanto isso, Ryan toma uma atitude drástica e se muda com Lucas tentando buscar um recomeço. Mas a nova fase não se inicia em paz. Vespa e Durval o interceptam, cobrando explicações e pressionando sobre antigas pendências. A dupla faz questão de lembrá-lo de que não se livrará facilmente das dívidas do passado, deixando Ryan ainda mais encurralado. A situação se complica quando Rosa e Filipa decidem contestar a decisão do juiz sobre Sofia. Indignadas, acreditam que a menina deveria estar em outro ambiente, não sob os cuidados de Léo. Em meio a esse turbilhão, Rosa toma uma decisão ousada. Com o desejo de garantir o futuro da criança, ela anuncia a intenção de doar suas ações da Boaz para Sofia. Antes, no entanto, decide consultar Vivian, em busca de orientação e apoio. Esse gesto, carregado de peso emocional, mostra que Rosa está disposta a abrir mão de uma parte de sua vida para assegurar que a menina tenha estabilidade e segurança. Paralelamente, Ryan enfrenta momentos de grande tensão. Ao avistar uma blitz policial, o rapaz sente o coração acelerar. Ryan, por sua vez, teme que seu passado volte a atingi-lo e ameaça colocar por terra suas tentativas de reconstrução. Durval e Vespa não perdem a chance de zombar dele, rindo da ideia de que conseguirá escapar de suas dívidas e compromissos com facilidade. A cada nova provocação, Ryan sente o cerco se fechar ainda mais. Enquanto isso, em outro núcleo, Marlon desabafa com Alan. Ele se culpa pelo mau desempenho dos alunos do galpão no exame de faixa do kickboxing. O fracasso dos jovens pesa em seus ombros como se fosse responsabilidade única e exclusiva dele, revelando sua dificuldade em lidar com frustrações e falhas. Alan, tentando confortá-lo, lembra que o processo de aprendizado é longo, mas percebe que Marlon se deixa consumir por uma cobrança excessiva. O clima fica ainda mais pesado quando Danilo chega com uma notícia inesperada. Ele mostra a Alan e Marlon um vídeo impactante. Bárbara sendo deportada dos Estados Unidos. A gravação traz choque e preocupação, deixando claro que os desdobramentos dessa situação
ainda vão repercutir por muito tempo. Entre disputas judiciais, tensões pessoais e reviravoltas inesperadas, todos se veem forçados a enfrentar verdades incômodas e tomar decisões que podem mudar radicalmente suas trajetórias. Após uma série de testes e exames minuciosos, Rosa sentiu o peso de uma notícia que mudaria completamente sua vida. A médica, com expressão séria e cuidadosa, disse: "Sua cognição apresenta várias falhas." O impacto dessas palavras atingiu Rosa com força. Em Dona de Mim, a veterana passará por uma bateria de avaliações com a doutora Letícia e descobrirá que está desenvolvendo a doença de Alzheimer. A médica explicou que, embora o comprometimento cognitivo ainda não fosse avançado, já era suficiente para Rosa começar a antever os efeitos da doença em sua rotina e nas decisões que precisaria tomar nos próximos meses. Os testes, que incluíram ressonâncias, avaliações de memória e exercícios de raciocínio, se mostraram exaustivos para Rosa. Entre um teste e outro, a idosa não conteve seu desabafo. "A minha sensação é que estou sendo testada o tempo todo, que ninguém mais confia no que eu digo ou faço. Colocam palavras na minha boca e, o pior, às vezes eu até duvido se realmente disse ou não. Chego a me questionar constantemente. É muito cansativo, doutora. Muito cansativo." A frustração era visível em seu rosto, e a veterana sentia o peso da perda de controle sobre si mesma, mesmo em pequenas tarefas do dia a dia. A doutora Letícia, no entanto, tentou trazer algum conforto à paciente. "Mas, se você tem essa percepção, isso já é muito bom. Sério. Por mais complicada que seja essa mudança, você está consciente dela", disse, olhando Rosa com empatia. A idosa refletiu sobre suas palavras, percebendo a importância de reconhecer a própria condição. "E eu preciso aproveitar este momento em que ainda estou assim. Ou será que já não estou, doutora?" questionou Rosa, com uma ponta de tristeza na voz, percebendo que cada dia poderia trazer novas limitações. Logo após, Filipa, preocupada com o estado da avó, perguntou à doutora Letícia sobre os resultados dos testes. A médica, com delicadeza, explicou a situação de maneira direta. "Sua cognição apresenta várias falhas. Eu analisei sua última ressonância e, junto com os exames de imagem e os testes cognitivos, posso dizer que estamos realmente diante do desenvolvimento da doença de Alzheimer." Rosa sentiu o chão se abrir sob seus pés, mas tentou manter a compostura. A doutora acrescentou, buscando não alarmá-la: "Mas, neste momento, seu comprometimento cognitivo não é avançado. Você ainda tem controle sobre suas decisões." Rosa absorveu a informação lentamente, já antecipando os desafios que viriam. Uma questão importante surgiu em sua mente imediatamente. "Isso quer dizer que eu não posso fazer do meu neto meu curador ou dar nada do que é meu para minha netinha Sofia?" Letícia sorriu levemente, tentando acalmar a preocupação da paciente. "Não disse isso, Rosa. Hoje, apesar do seu estágio de Alzheimer, não há nada que indique que você não está apta para tomar decisões importantes. Você ainda tem autonomia sobre o que é seu e sobre quem você quer proteger." A conversa trouxe um misto de alívio e reflexão. Rosa percebeu que, mesmo diante da progressão de uma doença grave, ainda podia exercer sua vontade e proteger aqueles que ama. Mas, ao mesmo tempo, havia o peso da consciência de que a cada dia que passava, novas dificuldades surgiriam. Ela pensou em Sofia, em Lucas e na responsabilidade de organizar sua vida e patrimônio de forma que, no futuro, sua família estivesse amparada. O momento de Rosa na clínica de Letícia se transformou em um ponto de virada. A veterana, embora assustada e triste, começou a compreender a importância de se preparar, de planejar e de aproveitar cada instante de lucidez. Cada teste, cada exame, cada conversa com a médica servia para reforçar que a doença de Alzheimer não tiraria imediatamente seu controle, mas exigiria força e atenção constantes. Ao final da consulta, Rosa sentiu uma mistura de medo, consciência e determinação. A doença estava ali, silenciosa, mas ela ainda tinha voz, memória e autonomia para tomar decisões que protegeriam os que ama. Era o começo de uma batalha silenciosa contra o tempo, uma luta pela dignidade e pelo cuidado com sua própria história e legado familiar. Mesmo diante do diagnóstico, Rosa decidiu que não se renderia. Ainda havia escolhas a fazer, momentos a viver e um futuro a planejar para Sofia e para sua família. Joel estava cada vez mais incomodado com a presença de Sofia em sua rotina.
Em uma conversa franca com Ryan, deixou claro que não queria a menina convivendo com ele. O tom era duro, quase frio, e revelava a dificuldade que tinha em lidar com os próprios sentimentos. Ryan, surpreso com a franqueza do amigo, tentou ponderar, mas logo percebeu que a decisão estava tomada. Ainda assim, quem mais se aproximou de Samuel nesse momento foi Léo, que não apenas entendeu suas razões, como também apoiou sua escolha. Para ele, forçar uma relação poderia ser ainda mais prejudicial para a menina. Enquanto isso, em outro cenário, Nina buscava ser voz da razão para Filipa, que andava perdida em meio a tantas pressões. Aconselhou-a a aceitar a ajuda de Jacques, lembrando que nem sempre a independência é suficiente para lidar com certas batalhas. Filipa, resistente, parecia não querer ceder, mas as palavras de Nina plantaram uma dúvida em seu coração. Talvez aceitar aquela mão estendida não fosse um sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria. Ayla, por sua vez, estava dividida. O dilema era grande. Manter o controle sobre a vida de Sofia ou permitir que Léo, de fato, tivesse um papel ativo nos cuidados com a menina. Em uma conversa longa e sincera com Davi, os dois chegaram à conclusão de que seria justo dar essa oportunidade a Léo. Ele já havia demonstrado maturidade, carinho e, principalmente, disposição para assumir responsabilidades. A decisão não foi fácil, mas parecia ser o caminho mais correto. Enquanto os adultos se perdiam em dilemas e disputas, Caco buscava um espaço que nunca tivera. Procurou Ayla e, de maneira humilde, pediu uma chance de estar presente na vida das crianças. Admitiu seus erros, reconheceu o quanto havia falhado, mas garantiu que estava disposto a mudar. Ayla ouviu com atenção, mas não escondeu o receio de abrir uma porta para alguém que tantas vezes decepcionou. Mesmo assim, havia algo de verdadeiro na súplica de Caco, e isso a fez hesitar. Em meio a essas tensões familiares, Rosa comentou com Filipa sobre o acidente de Olivia. O tom da conversa era pesado, carregado de preocupação. A lembrança do ocorrido trouxe à tona feridas ainda abertas e alertou Filipa de que a vida, tão frágil, poderia mudar em um instante. Rosa parecia querer mostrar que era preciso olhar para além das próprias dores e pensar naqueles que realmente precisavam de apoio. Léo, decidido a se colocar de vez como figura central na vida de Sofia, foi até Samuel e o confrontou. Questionou se ele realmente estava disposto a abrir mão da guarda da menina. Samuel, cansado, afirmou que não tinha condições emocionais de oferecer a Sofia o que ela merecia. A conversa foi tensa, marcada por silêncios incômodos, mas Léo não recuou. Ele acreditava que podia preencher o espaço que Samuel deixava vazio. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. No meio desse turbilhão, Jeff tomou sua própria decisão: apoiar Ryan. O amigo precisava de suporte, alguém que o lembrasse de que não estava sozinho diante das escolhas difíceis que precisaria fazer. A amizade deles se mostrou um porto seguro em meio às incertezas. A grande virada, porém, veio no tribunal. O juiz, após analisar os pedidos e argumentos, negou a solicitação de Samuel pela guarda de Sofia. A decisão foi um choque, mas também um alívio para quem via que ele não estava pronto para assumir tal responsabilidade. Nesse instante, Léo viu sua chance. De forma firme e emocionada, pediu para obter o direito de responder pelos cuidados da menina. Queria, mais do que qualquer coisa, oferecer a Sofia estabilidade, amor e proteção. Esse pedido não foi apenas um gesto legal, mas uma demonstração de afeto. Léo deixava claro que não via Sofia como um peso, mas como parte de sua própria vida. Ele sabia que o caminho seria longo e repleto de desafios, mas não recuaria. Sofia merecia alguém que estivesse ao seu lado sem reservas, sem dúvidas, disposto a lutar por ela até o fim. Entre decisões judiciais, ressentimentos e novas chances, ficava evidente que o futuro da menina não estaria mais nas mãos de Samuel, mas sim nas de Léo. Alguém que escolheu o amor acima de qualquer conveniência. A saúde de Rosa começava a se deteriorar de forma cada vez mais evidente, e sua recusa em seguir o tratamento só agravava a situação. Diagnosticada com Alzheimer, a avó de Sofia passava por crises de memória e momentos de delírio que deixavam toda a família Boaz em alerta constante. O que antes eram esquecimentos sutis agora se transformava em episódios mais graves, em que Rosa não apenas confundia pessoas e situações, mas chegava ao ponto de não reconhecer a própria neta.
A relação entre avó e neta, até então marcada por carinho e cumplicidade, começou a ganhar contornos dramáticos. Sofia, que sempre buscou em Rosa uma referência de afeto e proteção, se via diante de uma avó que em muitos momentos a tratava como uma estranha. Esse desequilíbrio emocional abalava a menina, mas também despertava nela um sentimento de responsabilidade, como se fosse sua obrigação proteger Rosa das armadilhas da doença. Tudo começou a sair do controle depois que Filipa conquistou a guarda definitiva de Sofia. De volta à mansão, a menina ainda se sentia desconfortável com a presença de Jaques e, buscando segurança, preferiu dormir no quarto da avó. Rosa, no entanto, já demonstrava sinais claros de confusão. Recusou os remédios indicados pelo médico, dizendo que não precisava deles, e, em um impulso de vaidade misturado ao delírio, passou a se maquiar de forma exagerada, como se estivesse prestes a sair para uma grande festa. Sofia, percebendo a fragilidade da avó, entrou na brincadeira para evitar discussões. Em meio ao devaneio, Rosa aceitou o convite da neta para dar uma volta. Foi então que as duas, sem avisar ninguém, deixaram a casa. Sofia, tentando manter a farsa, disse à avó que deveriam chamar um táxi e pediu que ela se apresentasse como sua avó, para que o motorista não desconfiasse. No início, o plano da menina era ir até a casa de Léo, em quem confiava plenamente. Mas, sem saber informar o endereço, o destino acabou mudando no improviso. Rosa, animada e perdida em sua confusão mental, sugeriu que fossem ao circo, algo que remeteu às lembranças de sua juventude. O motorista, sem imaginar o drama por trás daquela corrida, levou as duas até a região da Praça 11, no centro do Rio de Janeiro. Para Sofia, o passeio rapidamente deixou de ser uma aventura inocente e se tornou um momento de medo e incerteza. Na mansão, a ausência de Rosa e Sofia foi notada com atraso, mas, quando a família percebeu o sumiço, o clima se transformou em desespero. Filipa entrou em pânico, enquanto os demais tentavam organizar as primeiras buscas. A preocupação aumentava a cada minuto, pois todos sabiam que Rosa não estava em condições de cuidar de si mesma, muito menos de Sofia. A situação logo exigiu intervenção policial. Com o auxílio das câmeras de segurança próximas à mansão, os investigadores conseguiram identificar o táxi em que a avó e neta haviam embarcado. A notícia do desaparecimento correu rápido. Fotos de Sofia começaram a circular em grupos de WhatsApp, mobilizando não apenas os familiares, mas também vizinhos, amigos e até desconhecidos que se sensibilizaram com a situação. Marlon, junto a outros policiais, passou a coordenar as buscas pela região central da cidade. Cada pista era seguida com urgência, cada informação verificada com cautela, mas a apreensão crescia a cada hora que passava. O medo de que algo pior pudesse acontecer rondava a mente de todos. Por sorte, após algumas horas de angústia, Rosa e Sofia foram encontradas em segurança. Estavam sentadas em um banco próximo à Praça 11, conversando como se aquele fosse apenas mais um passeio de rotina. Para Rosa, o tempo parecia ter parado, e ela falava de memórias antigas como se ainda vivesse nelas. Sofia, apesar do cansaço, mantinha-se firme ao lado da avó, tentando convencê-la de que precisavam voltar para casa. O reencontro foi marcado por alívio e emoção. Filipa correu para abraçar a filha, enquanto os demais cercaram Rosa, preocupados, mas também conscientes de que a doença já a dominava de forma irreversível. De volta à mansão, Sofia e a avó tiveram uma conversa íntima. A menina, com a sinceridade típica da infância, disse que apenas queria ficar perto dela e que não pretendia assustar ninguém. Rosa, em um raro momento de lucidez, reconheceu que haviam passado dos limites e, com lágrimas nos olhos, pediu desculpas por ter colocado a neta em risco. O episódio deixou marcas profundas na família Boas. Ficava claro que o Alzheimer avançava de forma cruel, exigindo cuidados cada vez mais intensos e decisões difíceis. Mais do que nunca, todos compreenderam que proteger Sofia significava também encontrar uma maneira de lidar com a fragilidade de Rosa. Uma avó que, apesar da doença, ainda carregava dentro de si o desejo de ser presente e amada. Ryan consegue despistar Jeff em um momento tenso, mostrando mais uma vez sua habilidade em escapar de situações complicadas. Enquanto isso, Gisele, Caco, Breno e Davi se unem para tentar organizar a rotina de cuidados com Ayla. A menina exige atenção e carinho, e o grupo, apesar das diferenças e inseguranças, percebe que precisa trabalhar em sintonia para que tudo funcione. Entre eles, Davi assume uma postura protetora,
tentando dar o melhor de si para manter o equilíbrio da casa. Paralelamente, Jacques e Philippa começam a se aproximar cada vez mais. A química entre os dois é evidente, e não passa despercebida por Davi, que observa o encantamento do tio com certo incômodo. Ele teme que esse envolvimento possa desestabilizar ainda mais a família, especialmente diante de tantos segredos que ainda pairam no ar. Em outro ponto, Ryan assume o comando de uma animada batalha de rimas, atraindo uma plateia vibrante. Para surpresa de muitos, Jeff se destaca e se torna um verdadeiro sucesso, arrancando aplausos e conquistando respeito no evento. Esse reconhecimento mexe com ele, que se sente valorizado como nunca antes. Já Yara, envolvida pelo clima de emoção, se deixa levar e acaba beijando Manuel, um gesto que promete mexer com as relações ao redor. Enquanto isso, Jeff demonstra maturidade ao oferecer apoio a Stephanie, percebendo sua fragilidade. Ele também aproveita para sondar com cuidado sobre a permanência de Ryan em sua casa. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias, deixando claro que desconfia das intenções do rapaz. Em paralelo, Davi não consegue disfarçar seu incômodo ao ver Jacques cada vez mais próximo de Philippa, alimentando uma sensação de rivalidade velada. Dedé, por sua vez, coloca Cami contra a parede e pergunta diretamente se ela pretende reatar com Ryan. A dúvida paira no ar, já que a relação dos dois sempre foi marcada por altos e baixos. Pouco depois, Jacques surpreende Davi ao confessar que manteve um romance secreto com Olivia, revelação que abala ainda mais a confiança entre tio e sobrinho. Enquanto os conflitos se multiplicam, Jeff acaba flagrando Ryan em uma situação comprometedora, escondendo o carregamento de Vespa e Durval. A descoberta pode virar um divisor de águas, já que coloca em xeque a lealdade e as intenções de Ryan. Ao mesmo tempo, Dara procura Marlon para alertá-lo sobre a proximidade perigosa entre Cami e Ryan, temendo que ela volte a se machucar emocionalmente. Em outro núcleo, Samuel tenta abrir os olhos de Léo, afirmando que Sofia não estaria segura em sua casa. O que ele não imagina é que Ryan escuta essa conversa às escondidas e a informação pode mudar completamente seus próximos passos. Com tantos segredos sendo revelados e alianças se transformando, o clima de tensão se intensifica. Cada gesto e cada palavra passam a ter peso, deixando claro que a qualquer momento tudo pode explodir em novas reviravoltas. Jacques finalmente dará um passo decisivo em seus planos ao se envolver de forma direta com Philippa. O vilão, que sempre soube usar sua lábia e sua presença marcante para conquistar espaço e influenciar os outros, desta vez mirará na viúva de Abel. O que começa como uma simples tentativa de aproximação acabará se transformando em um momento intenso, romântico e perigoso. O cenário escolhido por ele não será por acaso. Jacques organizará um luau intimista nos jardins da mansão. Um encontro preparado com minúcia para despertar em Philippa uma sensação de leveza e encanto. À primeira vista, o clima parecerá inocente. Velas espalhadas pela grama, música suave, a brisa da noite embalando o ambiente. Mas, nos bastidores, Jacques saberá exatamente o que quer: conquistar Philippa de uma vez por todas, transformando-a em peça-chave de seu jogo de manipulação. À medida que a noite avança, as conversas entre os dois ganham profundidade. Philippa, que no início mostrará alguma resistência, começa a se deixar envolver pelo charme do cunhado. As lembranças vêm à tona, e ela relembra as chantagens e os jogos obscuros que ele praticou contra Abel e até contra Sofia. Jacques, sempre calculista, não se incomoda. Pelo contrário, transforma cada acusação em uma oportunidade para mostrar outra faceta de si. Talvez eu tenha mudado por você, ou então foi a lente com que você me via que mudou, dispara, exibindo o tom sedutor que domina com maestria. Philippa, embora intrigada, não consegue disfarçar a curiosidade e a atração. O vilão, percebendo que está quebrando suas defesas, intensifica o jogo. A ex-cunhada, já envolvida pelo ambiente, começa a brincar. Evoca imagens de fantasia, dizendo que eles são como Aurora, a fada, e Oberon, o rei das fadas. Jacques embarca imediatamente na provocação, encarnando o personagem com charme e intensidade. A leveza da brincadeira abre espaço para algo mais profundo. Um clima de desejo que não pode mais ser contido. Envolvida pelo momento, Philippa dá o passo que mudará tudo. Ela mesma pede que ele a beije,
Jacques, triunfante, não hesita. O beijo é intenso, carregado de emoção e desejo reprimido, acontecendo em pleno jardim da mansão, sob a luz suave da lua. É a concretização de uma tensão que vinha sendo construída há muito tempo. Samuel sempre foi reconhecido como o homem